Olá, bom dia a todos. Estamos aqui, Marcos Andrade, a Priscila Coutinho, a Nora Ney e o Alexandre Barbosa. Nós vamos fazer aqui hoje um bate-papo dentro da disciplina Contabilidade Aplicada ao Setor Público, ministrado pela professora doutora Ana Rita Sacramento. Os colegas verão a minha imagem, a imagem da Priscila, mas não entendam que a participação da Nora Ney e do Alexandre Barbosa foi de menor importância. Nós estamos hoje aqui, dando as nossas caras, porque tanto eu como a Priscila somos funcionários públicos e atuamos nas áreas de tributos e de finanças. Eu sou fiscal de tributos e finanças do município de Pindaí e a Priscila é controladora geral também deste município. Ele foi escolhido exatamente porque, dentro das nossas atribuições, é possível compartilhar com os colegas e com os interessados como se dá essa área na prática. É preciso, antes de mais nada, dizer que observar tópicos relacionados a tributos, a finanças, a prática diária de tributação e de fiscalização, não é algo de tão fácil entendimento. Um dos problemas associados a essa dificuldade é que as matérias de direito tributário e as matérias de contabilidade, de finanças públicas, ainda são pouco decodificadas para a população em geral. Então, daí nós resolvemos fazer essa conversação, esse bate-papo entre fiscais, entre profissionais da área, dentro das limitações dadas pela professora Ana Rita, que estão pontuadas pela caracterização socioeconômica do município, que eu já adianto que é o município de Pindaí, a explicação dos itens que compõem a receita corrente do município, uma análise vertical e horizontal apontadas para IPTU e ISS, que já adiantamos serem talvez os principais tributos das municipalidades, e as hipóteses que justificam como está o desempenho de 2019 para cá do município escolhido. Bem, falar sobre o papel dos municípios sem fazer pelo menos uma resumidíssima base histórica pós-88, talvez torne o assunto capenga no seu alcance. Até porque, a partir de 1988, com a reforma da federação, que foi dada aos municípios, um papel, foi apontado para os municípios, um papel de protagonismo. Os municípios buscavam esse protagonismo no sentido, e num bom sentido, a população está próxima ao prefeito, está próxima ao poder legislativo municipal, e os municípios eram, de certa forma, deixados de lado. A partir de 88, a tentativa foi de garantir, por meio dos municípios, direitos aos cidadãos. Acontece que a Constituição e a previsão legal não se faz apenas de papel. Então, até hoje se estuda e se critica com bastante veemência se essa reorganização da federação verdadeiramente deu aos municípios o poder de organização real, e a concretização financeira e a possibilidade de concretizar os anseios do cidadão por meio da sua própria tributação. Se foi possível abandonar um pires na mão para que os municípios passassem a ser agentes da história. É bem possível, e eu quero adiantar uma posição que eu tenho pessoal, de que isso não aconteceu, aos municípios não foi dado o alcance que se deveria na prática, e isso acontece por dois grandes problemas que inicialmente eu já posso apontar. A estrutura de tributação e finanças dos municípios são precárias, além do que a proximidade dos políticos, para ser bastante simplório, a proximidade do poder executivo dos cidadãos faz com que se aprofunde um preconceito em relação à cobrança de tributos. Bem,
dentro desse plano de tributação, ainda é preciso dizer que há um grande fosso, uma grande dificuldade em associar o papel popular, uma gestão social concentrada em resultados para o cidadão, por um preconceito técnico, né? Imagina-se que que não sendo os impostos vinculados, a sua utilização não deve ser fiscalizada, ou seja, que o Poder Executivo pode fazer o que quiser com eles. Dentro dessa estrutura tributária, né, nós temos aqui apenas 8 minutos, eu vou procurar ser bastante resumido. Dentro dessa estrutura tributária, nós temos uma composição da receita corrente líquida, né, que vai desde as transferências constitucionais obrigatórias, né, parcelas de ICMS, o fundo de participação dos municípios, mas dentro do município nós vamos ter, né, os tributos genuinamente municipais, IPTU, o ISS, não é? A contribuição de melhoria, que já não é um tributo genuinamente municipal, porque pode haver em outros entes da federação, as taxas, que é um tributo utilizado por toda a federação, não é? E dentro de todo esse arcabouço é que se localiza, né, a possibilidade de que os municípios ajam com suas próprias pernas, digamos assim. Agora, a Priscila vai fazer uma pequena análise da situação vertical e horizontal das receitas de IPTU e de ISS. Bom dia, vocês não conseguem ver minha imagem aí agora, porque está a imagem do Excel, né? Da análise vertical e horizontal, que eu vou apresentar para vocês agora. Então, dentro da receita corrente, ela se subdivide em impostos, taxas e contribuições de melhoria, receita patrimonial, transferências correntes e demais receitas correntes. A receita corrente vai representar 100%, né, dentro da análise vertical. Então, no ano de 2021, nós analisamos os impostos, taxas e contribuições de melhoria, ela representa 7,92% da receita corrente, a receita patrimonial representa 0,41% da receita corrente e as transferências correntes 91,33%, ou seja, as transferências correntes, que é o repasse do governo federal, o estadual também, é o que compõe a maior parte da receita corrente do município. Então, sem esses repasses, o município não conseguiria sobreviver, né? Não teria fundo suficiente para sobreviver. E as demais receitas correntes representam 0,34% da receita corrente. Dentro desses impostos, taxas e contribuições de melhoria, nós temos IPTU, ainda sobre o ano de 2021, né? IPTU representando 0,17%, o ISS 5,55%, o ITBI 0,01% e o imposto de renda retido na fonte 2,04%. Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria 0,15% e contribuições não foi computado, 0%. Então, nós podemos ver que dentro desses impostos, taxas e contribuições de melhoria, dentro desse subgrupo, o que representa a maior parte de arrecadação é o ISS, né, Imposto sobre Serviço. Aí, sobre o ano de 2020, assim, ainda sobre as transferências correntes de 2021, agora no subgrupo, né, transferências correntes, o que representa a maior arrecadação, na verdade, maior repasse, né, é o FPM, que é 31,59%, seguido pelo ICMS, que é 20,70%, as transferências do Fundeb são 18,71% e outras transferências correntes 19,44%. Na análise vertical de 2020, nós temos 13,5% de impostos, taxas e contribuições de melhoria, 0,10% de receita patrimonial, 86,84% de transferências correntes e 0,01% de demais receitas correntes. Então, nós podemos ver que no ano de 2020, as transferências correntes ainda representam a maior parte da arrecadação. E no ano de 2019, os impostos, taxas e contribuições de melhoria representam 14,24%, receita patrimonial 0,21%, transferências correntes 85,53%, bem perto do que foi arrecadado em 2020, né? E demais receitas correntes 0,02%.
Então, o que pode observar é que todos esses anos, tanto 2021, 2020 quanto 2019, a maior parte de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria é do ISS. 2021 é 5,55%, 2020 10,30%, 2019 11,73%. Nós podemos ver que teve uma queda, um pouquinho de queda em 2020 e uma queda considerável em 2021, mas o colega Marcos vai explicar mais na frente o que ocasionou isso daí. Em relação às transferências correntes do repasse federal e estadual, tanto nesses 3 anos, nós podemos observar que a maior parte é do FPM, ICMS, Fundeb e outras transferências correntes. Em relação agora à análise horizontal, nos foi pedido um trabalho para fazer a análise do IPTU e do ISS, né, em relação a esses 3 anos. 2021 não vamos poder comparar com outro ano, porque ainda não fechou o ano 2022 para comparar, fazermos a comparação da análise horizontal. Mas no ano de 2020, em relação ao ano de 2021, o IPTU teve uma elevação, ficou em 144%. E em relação a 2019 a 2020, houve uma queda de 37%. Mas aí entrou a pandemia, né? O colega Marcos vai explicar mais à frente. Em relação ao ISS, o ano de 2020, comparado ao ano de 2021, houve uma queda de 36%. Aliás, o ano de 2021, em comparação ao ano de 2020, em 2021, houve uma queda de 36%. E o ano de 2020, em comparação ao ano de 2019, houve uma queda também de 6%. Então, mais à frente agora, o colega Marcos vai explicar esses dados, né, na prática. O que ocasionou essas quedas na arrecadação? Bom, pessoal, obrigado, Priscila, né, por elucidar tecnicamente os dados. O nosso tempo é muito curto, para falar a verdade, ele já está estourado, mas eu não posso deixar de finalizar e apresentar para os colegas, não é, uma esperança em relação à melhoria tanto na arrecadação como na vida. Partindo para o final da nossa apresentação, e antes de responder ao tópico número 4, né, do desafio da professora Ana Cristina, é preciso dizer que os dados apresentados pela Priscila foram retirados do RRO, sexto bimestre do SICONF 2019, 2020, 2021, anexo 1 e anexo 6. É isso mesmo, Priscila? Isso mesmo. Bem, então, partindo para o nosso quarto desafio, quarto e último desafio, que é justificar o desempenho da arrecadação, eu começo explicando as quedas na arrecadação apontadas pela Priscila como um efeito direto, não é só por conta da pandemia, mas sim, é um efeito direto da pandemia. O que, na verdade, nós queremos ressaltar aqui e fazer um enlace com o início da nossa apresentação é que a nossa preocupação com uma gestão social concreta se iniciou em 2019, que é o ano, né, apontado pela professora Ana Rita para fazer a análise. É o ano que nós viemos para o município por meio de concurso público. Quando chegamos aqui, buscamos uma forma de participação popular na condução da coisa pública, principalmente no gasto e na arrecadação. Mas como se faria, não é, a participação popular e o ânimo da sociedade para as questões tributárias e financeiras, já que estão delicadas no meio social? A maneira que encontramos para isso foi levar as questões tributárias e financeiras para o seio das escolas por meio de um projeto chamado IPTU Cultural, em que as crianças, adolescentes, não é, os professores, toda a comunidade acadêmica participou, se perguntando de que melhor forma, não é, o tributo poderia ser utilizado e as finanças públicas poderiam ser conduzidas para melhorar a situação social. Veja, o efeito disso ainda está acontecendo e o efeito prático direto se mostrou com uma relação mais amigável, mais amável,
né, entre aspas, da população em relação aos setores fiscais e tributários. Apenas para que se tenha um exemplo, não é, da melhoria de arrecadação, né, alguns dados, eu vou limitar a minha fala por questão do tempo, mas basta em maio de 2019, ela batia a casa dos 250 mil, e em junho de 2019 ela salta para 940.300. Posso dar um outro exemplo, que é a arrecadação de IPTU. Lá nos anos de 2013, alcançava 17 mil reais, em 2016, 12.400 reais, e agora, em 2022, há uma projeção de quase 200 mil reais. No ano passado, nós ultrapassamos a casa dos 100 mil, né, se quantificarmos os tributos que ainda estão sendo recebidos por meio de execução e de cobranças amigáveis. Então, eu finalizo aqui dizendo e trazendo uma voz de esperança para aqueles que, como eu, e como a Priscila, e como os colegas, acreditamos, né, numa gestão social, uma gestão compartilhada, em que verdadeiramente o povo, né, as pessoas, né, os nossos patrões são o fim da administração. É preciso trazer a sociedade para movimentar a gestão pública tributária e financeira, para que eles possam sentir a presença dos municípios e só assim, né, desenvolver um caminho voltado ao protagonismo desses entes. Eu agradeço em nome dos colegas, né, a todos vocês, peço perdão pelo tempo encurtado e acho que a gente pode, em algum outro momento, desenvolver de forma minuciosa o assunto. Agradeço à professora Ana Rita pela oportunidade de nos deixar trazer para a nossa vida, não é, pessoal e nossa vida pública municipal assuntos tão importantes como esses. Muito obrigado a todos. Muito obrigada.